Boa noite, amigos. Vamos dar início à nossa live interativa. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, nós vamos fazer uma panorâmica aqui da situação a respeito da pandemia e depois que fizermos essa explanação, os amigos poderão, querendo participar da sua opinião e trocar alguma ideia conosco e com as outras pessoas que estão acompanhando. Então, conforme dito, começa no horário. Aqui não tem atraso. Pois bem, a situação, como todos sabem, já não adianta pensar que não é importante, é importante. A pandemia do novo coronavírus já infectou 3,5 milhões de pessoas, já provocou a morte de 250 mil pessoas, temos cerca de 1.200.000 pessoas ainda com o vírus ativo e 1 milhão cento e pouco que já foram recuperados. E nessa situação toda que nós estamos vivendo, é bom citar alguns bons exemplos. Por exemplo, nós temos um bom exemplo que é o da Nova Zelândia. A Nova Zelândia anunciou essa semana que já erradicou por completo o vírus. A Nova Zelândia teve 1.400 e poucos casos, já recuperou 1.200, permanece apenas com 191 casos ativos. Desses, meus amigos, a Nova Zelândia só registrou 20 mortos. E, para se ter uma ideia, a população da Nova Zelândia é 5 milhões de pessoas. Pois bem, um outro exemplo positivo a respeito de como tratar o novo coronavírus é o exemplo da Austrália. A Austrália atualmente só tem ativos 871 casos. Chegou a ter o total de casos 6.825 e registrou 95 mortos e atualmente tem 5.800 e poucos recuperados. Pois bem, um outro exemplo interessante também é o da Islândia. A Islândia é aquele paísinho que fica lá em cima, que todo mundo só conhece por conta dos vulcões e do gelo. Registrou 1.700 casos, só teve 10 mortos, já recuperou quase todos os casos e atualmente só tem 66 casos ativos. Ou seja, está quase em erradicação. Eu estou avisando aqui para os colegas, para os amigos, que a equipe já está a postos para colocar a live no YouTube. E ela vai funcionar ao vivo, era para estar funcionando sincronizada. Desculpa aí, eu vou reclamar aqui com a equipe técnica. Pois bem, mas alguém vai dizer o seguinte: não, Abdon, mas esses países são países insulares. Na verdade, tem sua questão de ser países insulares, mas, por exemplo, a Nova Zelândia apresenta um resultado de quem levou a coisa de fato a sério e encontrou a solução para o problema. Tá certo? Agora, mas os bons exemplos também não vêm apenas de países insulares. Por exemplo, o caso da Alemanha. A população da Alemanha é 85 milhões de habitantes. Ela registrou 165 mil casos. Atualmente ainda tem ativos 26 mil casos, mas registrou 132.700 recuperados e 6.800 mortos. É um número significativo, mas se nós compararmos com a Espanha, um país de 46 milhões de habitantes, que registrou 250 mil casos, 71 desses casos ainda estão ativos.
Opa, então deixa eu colocar aqui. Ficou melhor. Tem que virar. Olha, o vídeo ele vai entrar ele vai ser para colocar também no YouTube. Então é por isso que é deitado. Então eu quero pedir a compreensão dos amigos para virarem o aparelho, tá certo? É aquela velha tradição, porque no formato horizontal ele pega depois em todos os canais. Pois bem, o exemplo da Espanha. A Espanha, se nós compararmos com a Alemanha, a Espanha registra 25 mil mortos na pandemia. Aliás, 25.500. Tá certo? E com 46 milhões de habitantes. A Itália, com 60 milhões de habitantes, registrou 212 mil casos, 99 mil casos ainda estão ativos ainda na Itália, e quase 30 mil mortos, 29 mil mortos. Então são números acachapantes. O Reino Unido, que também entrou, agora já registra 190 mil casos, está com 161 casos ativos e 29 mil mortos. Como a curva no Reino Unido ainda está ascendente, então daqui a pouco, infelizmente, vai passar de 30 mil, de 40 mil. Deus tenha piedade do Reino Unido. E uma outra coisa que é importante registrar é que a curva de recuperação deles é muito baixa. Agora que eles recuperaram 780 casos da Covid-19. Eu quero dar um alô para o Denilson, para o Alexandre, para o Lobato Filho, para o Yuri. Pois bem, ainda na Europa nós temos outros casos interessantes, nos chamados países nórdicos, que vai retratar a forma como os países estão tratando o caso. Por exemplo, a Noruega e a Finlândia, cada um com 5 milhões de habitantes. No caso da Noruega, eles tiveram 8 mil casos, ainda possui 7.600 casos ativos, 214 mortes e 32 recuperados. No caso da Finlândia, apresentou um número parecido, um número de casos de 5 mil e pouco, ainda já conseguiu recuperar 3.500 casos e apresenta 240 mortos nessa pandemia. A Suécia, que fica entre os dois países, vocês sabem bem, com 10 milhões de habitantes, já registra 22 mil casos, 19 casos ativos e 2.700 mortos. Olha, dois países, um de um lado, outro do outro, fizeram uma forma de tratamento diferente. A Suécia resolveu apostar num tratamento de enfrentamento do vírus sem qualquer tipo de distanciamento social e registra este número de mortos. Um outro bom exemplo que nós podemos citar também é o exemplo de Portugal, que tem, para vocês terem uma ideia, Portugal tem a mesma população da Suécia, 10 milhões de habitantes, já registrou 25 mil casos, ainda possui 22 mil casos ativos, mas só registrou 1.060 mortos, ou seja, quase um terço do que está registrado na Suécia. E aí a gente passa para a situação dos Estados Unidos, que é hoje uma das situações mais graves. Os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, registra 1
1.200.000 casos, os dados de hoje. Já recuperou 180 mil, mas já caminha, já completou 70 mil mortos. Para vocês terem uma ideia, quem se lembra do 11 de setembro, foram apenas 3 mil mortos e o mundo mudou depois do 11 de setembro. Com a pandemia, já registrou nos Estados Unidos 70 mil mortos. Para se ter uma ideia, já representa quase mais de 3 guerras do Vietnã. Então, meus amigos, aí nós chegamos ao Brasil e vamos discutir o que está ocorrendo no Brasil. O Brasil tem hoje, os últimos números, 105 mil casos de pessoas contaminadas. Já registra, ainda temos 53 mil casos ativos e já recuperamos 43 mil casos. Veja só, é um dado interessante essa situação, porque o nosso número de casos recuperados, a curva de casos recuperados, é uma curva que ela está, embora tenha dado uma freadinha, ela está avançando, a curva de recuperados. Então, a nossa curva de recuperados... Serginho, o Sérgio Muniz está pedindo aqui para participar, daqui a pouco, quando terminarmos essa explanação, ele vai entrar e vai participar do nosso debate, assim como outros colegas que queiram participar. Tá certo? Pois bem, esse acho que tem que ser nesse formato, porque depois ele vai para o YouTube. Está sendo transmitido também pelo YouTube. E o formato no YouTube é formato horizontal. Tá certo? Então, o nosso número de mortos é um número significativo. 7 mil, mais de 7 mil mortos é um número muito elevado. Apenas para se ter uma ideia, não é porque toda vida vale a pena, mas porque é a equipe técnica que a gente precisa se acertar com a equipe técnica. Eu vou falar com a equipe técnica para dar um jeito nisso, meus amigos. Tem um pouco de paciência. A gente, aos poucos, até semana passada eu nem sabia mexer nisso. Então daqui a pouco a gente se torna craques. Pois bem, então com mais de 7 mil mortos, é um número significativo. Infelizmente, é um número que está crescendo bastante. Infelizmente, está crescendo muito. E poderia ser bem maior. As pesquisas apontam que a nossa curva não está crescendo como foi imaginada logo no começo. Então, significa que os distanciamentos sociais eles estão surtindo um certo efeito, mas ainda está longe do ideal. Para você ter uma ideia, a Argentina, que é nosso país aqui vizinho, aqui do lado, possui 45 milhões de habitantes e só tem 4.700 casos totais. 3 mil e poucos ativos, 1.400 e poucos recuperados e 250 mortos. Pois bem, e aí a gente chega... Está sem áudio? Todos estão ouvindo ou alguém está dizendo aqui que está sem áudio? O áudio está ruim, pessoal, aí? Por favor? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Pois não. É porque o áudio aí estava ruim. Pois bem, meus amigos. Obrigado aí. Pois bem. Então, nós chegamos à situação do Maranhão, que é a razão dessa questão, para a gente analisar
a evolução da Covid no Maranhão. Para você ter uma ideia, nós temos 7 milhões de habitantes, apenas 7 milhões de habitantes, e registramos praticamente a mesma quantidade de casos da Argentina, que tem 45 milhões de habitantes. Nós estamos aqui com, hoje, os dados de hoje, 4.727 casos. Já registramos o mesmo número de mortes da Argentina. A Argentina registrou 250 mortos, nós estamos com 240 mortos, infelizmente, aqui no nosso estado. A maioria dos casos na região metropolitana, que não possui, eu acredito não mais que 1,5 milhão de habitantes, a região metropolitana, englobando os municípios de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. E tudo isso é esse número de casos, tá certo? E eu faço esse comparativo porque bem aqui no estado vizinho, o Piauí, que tem, pode-se dizer, metade da população do Maranhão, mas a região metropolitana de Teresina já tem mais de 1 milhão. O Piauí todos registra até o momento menos de 1.000 casos. Os dados que eu vi hoje é de apenas, não chega a 800, 784 casos e 28 mortos. Eu quero saudar o ex-deputado Aderson Lago, que está participando da nossa live hoje. Se quiser daqui a pouco também entrar, pode dar sua opinião dentro do que nós estamos discutindo. E comparando aqui com o outro vizinho, o estado do Pará, nós temos na região, no Pará, menos casos do que no Maranhão, e registra, embora lá estejam registrando, a região metropolitana da Grande Belém passa de 1.500.000 habitantes, e registra, mais do que o Maranhão, 330 mortos. Avançou muito nessa última semana. Pois bem, meus amigos, e o outro vizinho, o nosso outro vizinho aqui, é o estado do Tocantins, que só registra, para a sorte dos tocantinenses, 267 casos, tá certo? E apenas 6 mortos. Então, essa é a razão da minha profunda preocupação com a situação do Maranhão, porque eu conheço o Maranhão, eu viajo o Maranhão todo. A maioria dos casos estão concentrados aqui na ilha de São Luís, e nós já estamos dando por conta, os últimos boletins epidemiológicos aqui da ilha já apresenta falta de leitos, já se escuta pessoas dizendo que foram ao hospital e não foram atendidos, estão voltando para casa. Então, daqui a pouco, entra em estrangulamento. E o que é que vai acontecer, gente, quando essa epidemia se espalhar pelo estado todo? Então, o que eu reputo que está acontecendo no Brasil é que houve, infelizmente, uma politização da pandemia, não apenas do presidente da República, mas também de parte de alguns governadores. Eu nunca consegui entender como é que em todos os países do mundo as pessoas estão trabalhando para encontrar uma solução comum. Nós estamos diante, veja só, eu acho que todos os conflitos armados que o Brasil já entrou não registrou o tanto de mortes que nós tivemos agora com essa pandemia. E numa questão de semanas. Então, há uma situação que se agrava a cada dia e que as pessoas não estão
levando muito a sério no país. Há uma questão do fracasso do combate à pandemia no Maranhão. Eu registro que eu escrevi no dia 17 de março, quando o governo estadual lançou as primeiras medidas de combate à pandemia. Todos os 4 estados não tinham nenhum registro. Mas eu disse, olha, o que será que vai acontecer com essa situação se não tem nenhum registro, não está sendo precipitada a medida? E cobrei transparência das autoridades. Eu disse, olha, uma situação de pandemia exige transparência, exige que você, de fato, transmita aos cidadãos o que de fato está acontecendo, para que os cidadãos entendam. E aí não foi isso que nós tivemos. Nós tivemos os governos, nas esferas, o governo estadual brigando com o governo federal. Eu sinto hoje, infelizmente, que o Maranhão não está preparado para a pandemia. Vai acontecer um verdadeiro desastre caso a situação se aconteça o que de fato vai acontecer, que é chegando a pandemia já em diversos municípios. Por exemplo, eu tive a notícia hoje que até em Belágua já chegou já a confirmação de casos. Em Presidente Dutra, em Pedreiras, em todos os municípios. Então, é importante que nós tenhamos consciência do que está acontecendo para começarmos a trabalhar. Eu vou chamar a participação aqui dos colegas Sérgio Muniz e do deputado Aderson Lago, que querem participar do nosso conversa. Primeiro, Sérgio Muniz, que se inscreveu primeiro, por ordem de inscrição. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Abdo. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Eu gostaria de saber o que é que meu amigo gostaria de acrescentar nessa nossa conversa sobre a evolução da pandemia no Estado. Como é que meu amigo está vendo essa situação? Abdon, a princípio, eu até fiz uma abordagem hoje numa live que participei pela manhã. Nós estamos hoje no Maranhão, com o boletim que saiu há pouco, com 274 casos. Desses 274 casos, 3.000 e poucos são ativos, 4.000 no total. O mais interessante de tudo é que de ontem para hoje, nós conseguimos ultrapassar em número de curados 4 vezes mais do que em número de óbitos. Muito bem, isso é bem interessante. Mas o que eu queria destacar é que aqui no Maranhão foi decretado um lockdown com 247 casos para 2.900 ativos. O Ceará, até ontem, tinha 663 casos de óbito e 7.000 casos ativos. O Ceará tinha quase 10% de todos os óbitos do país. E lá não foi decretado lockdown. Nós temos um lockdown decretado aqui com uma circunstância muito interessante. O argumento é que estava havendo um estrangulamento do sistema. Eu tenho defendido nos últimos tempos que, enquanto nós estivermos tratando os nossos pacientes, os nossos enfermos, já tem quase um mês que eu venho defendendo isso, com paracetamol e dipirona, mandando para casa para tomar suco e água e ficar de repouso 14 dias, nós só vamos ter a maior incidência de pessoas sendo internadas e sobrecarregando o sistema. Hoje, recebi há pouco um estudo de que a Itália passa agora a adotar a hidroxicloroquina nos primeiros dias da incidência do vírus. O CRM distribuiu esse final de semana um protocolo em que ele diz o seguinte: se o cidadão apresentar o sintoma, independente de resultado, ele deve receber hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, além dos demais remédios que estão sendo ministrados. E isso porque estudos recentes, com base nas autópsias feitas no pulmão das vítimas da Espanha e da Itália, apresentou
resultado de que, se a hidroxicloroquina for ministrada entre o primeiro e o terceiro dia, o cidadão tem cura. Ele não vai para o sistema. Uhum. Se ele não conseguir tomar hidroxicloroquina no primeiro dia e avançar para o segundo estágio da doença, ele precisa ser tratado com corticoide, mais precisamente a prednisolona, que é o Predsim, Uhum. porque, em quantidade imunossupressora, porque ela evita o trombo pulmonar, que é o que gera o infarto que leva o cidadão a óbito. E isso quando ele não tem outras comorbidades que só aceleram o processo. Uhum. Então, a partir do momento que os nossos dirigentes, e eu não falo só aqui do Maranhão, eu falo do Brasil como um todo, passem a utilizar a hidroxicloroquina nos primeiros dias, independente do exame, o cidadão apresentou o sintoma. Se ele começar a tomar a medicação de imediato, nós não teremos sobrecarga do sistema e a quantidade de pessoas que vão ter cura será infinitamente maior. Infelizmente, o estado do Maranhão, segundo informações da imprensa, só adquiriu a hidroxicloroquina a partir da segunda quinzena de abril. Uhum. Infelizmente, somente agora é que nossos doentes estariam sendo medicados dessa forma. Uhum. Tomara que a partir de agora aumente a quantidade e a gente possa ter cada vez mais pessoas curadas. É. Essa era a minha contribuição, meu amigo, e lhe dar os parabéns pela iniciativa, que, como sempre, é fruto do seu brilhantismo. Tá bom, obrigado, Serginho. Eu vou estar aqui ao lado, se precisar, só chamar. Tá bom, eu vou chamar agora aqui o deputado Adécio, que se inscreveu também, quer dar a contribuição dele. Grande abraço. Pois bem, então, meus amigos, essa foi a contribuição do nosso amigo Sérgio Muniz, muito boa a contribuição dele. Eu quero registrar aqui, antes de colocar o deputado Adécio também, o que eu estou vendo é que, como os casos estão concentrados aqui na capital, eu tenho assistido, infelizmente, um certo abandono dos interiores. Eu estou vendo cada prefeito fazendo o que acha que é certo, decreto de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Eu vi um que proibiu, baixou toque de recolher. Então, o meu sentimento é que a Secretaria de Saúde do Estado, a questão da educação, a questão da gestão do sistema na ilha, deveria ficar ao encargo da Secretaria de Educação, da Saúde do município de São Luís e dos demais municípios aqui da ilha, e que houvesse um planejamento do Estado para acolher a situação do que vai ocorrer, do que se anuncia que vai ocorrer, quando a pandemia se espalhar pelo resto do interior do Maranhão. Eu vou chamar aqui o deputado Aderson Lago para também dar uma contribuição com o nosso debate. E Aderson saiu. Pois então, meus amigos, vamos continuar. Quem quiser mais também entrar, dar uma contribuição. O rapaz aqui, um colega, está dizendo que o prefeito Edivaldo abandonou a saúde da capital. Pois é, infelizmente, as pessoas, com uma certa razão, estão registrando. Eu acho que isso se deve, eu até fiz um artigo outro dia, aliás, o último que está publicado, dizendo que o prefeito Edivaldo, ele é uma pessoa muito educada, muito tímida. Então, quando ele viu que o governo estadual estava assumindo a questão, tomando de conta de tudo, ele acabou por entrar em quarentena. E não se vê, não há uma participação dele. Bem diferente do que nós temos acompanhado de outros municípios, como é o caso de Manaus, em que o prefeito está na linha de frente do combate à Covid-19. O prefeito de São Paulo, que está em tratamento de câncer, mas está
participando ativamente, enfrentando, e lá em São Paulo é uma verdadeira guerra. A questão do... Yuri, se você quiser participar também, é só chamar aqui que eu abro para você, se dá sua contribuição para todos ouvir. É o jornalista Yuri, do blog Atual 7, que está dando aqui uma contribuição. Mas eu gostaria que ele também, se ele quiser participar, poder entrar ao vivo, para ouvirmos a voz dele. O prefeito de Teresina, inclusive o prefeito de Teresina, para nossa tristeza, ele fez uma reclamação outro dia, dizendo que tem receio do que vai acontecer no Maranhão, por conta do que muitos dos maranhenses ainda são tratados em Teresina, né? Quase todo o Maranhão, a gente vê daquela parte lá de baixo toda para lá. E com a notícia que se tem de que a rede aqui já está comprometida e que em Teresina tem tão poucos casos, então a tendência é que muitos maranhenses acabem correndo para Teresina, como, aliás, tem feito esses anos todos. Para a sorte dos maranhenses, nós temos Teresina, mas só registrando ainda essa timidez do nosso prefeito. Na verdade, está muito mais tímido nesse momento do que muitos prefeitos que a gente vê de municípios pequenos, mínimos mesmo, que estão indo para a linha de frente, estão tomando de conta das suas cidades, apesar de, muitas das vezes, sem muito preparo, sem muito conhecimento, mas estão indo para o enfrentamento, o que não se vê por aqui na capital. O número de mortos, esse é um dado preocupante para o Maranhão, é que o número de mortos está dobrando a cada 3 dias, é por isso que é uma das razões da preocupação, porque, primeiro, o município de o São Luís está entre os municípios em que há mais número de infectados por 100 mil habitantes, é o que está entre os primeiros em número de mortos por cada 100 mil habitantes, e ainda tem toda esta situação que nós acabamos de relatar, que é os casos surgindo no interior e sem rede nenhuma de assistência. Então, eu acho que talvez seja o caso das autoridades adotarem esse novo protocolo. Nós estamos vendo pessoas que há um outro problema que a gente precisa descortinar. Tem muita gente que está morrendo dentro de casa. Muita gente que está com os sintomas, não estão encontrando os tratamentos e estão morrendo. E, infelizmente, para nossa tristeza, a tendência é que isso ocorra mais vezes. Por exemplo, semana passada eu relatei isso, eu recebi uma notícia, foi no domingo passado, de ontem a 8 dias. Uma amiga minha lá do interior ligou, a irmã dela ligou dizendo, olha, fulana está indo urgente para São Luís, está passando mal. E aí chegou, já na quinta-feira, já me ligou para dizer que a irmã havia morrido. Uma grande amiga, uma professora que a gente perde. E para vocês terem uma ideia, eu acho que até o dia em que o caso dela, eu não via registro daquele município com problemas da Covid-19. E aí, de repente, apareceu este problema e a pessoa morreu nesse curtíssimo espaço de tempo. Então, eu me lembro, eu acho que foi há uns 6 anos, o jornalista Robert Lobato, tradicionalmente nós já o perdemos há cerca de 1 ano, infelizmente, ele fazia uma entrevista tradicional comigo. E eu acho que foi lá por 2014, ou final de 2013,
E o jornalista, ele me perguntou, Abdon, o que é que tu achas de positivo do atual governo, o governo da ex-governadora Roseana? Eu disse, olha, a coisa positiva que eu vejo neste atual governo é a questão destes hospitais. Eu acho que esses hospitais que eles estão espalhando pelo estado todo, não discuto se está tendo problema, se está tendo bandalha, se não está, se está tendo desvio, se não está, não discuto. Mas será a salvação do povo do Maranhão. Então, se não fossem esses hospitaizinhos de 20 leitos espalhados em diversos, os macros, os regionais, os macros regionais, eu acredito que a situação do Maranhão ainda estaria bem pior do que ela está hoje e do que ela vai ficar caso não se faça não se encontre uma forma de tratamento adequada e nos próximos dias. Você vê o seguinte, a tragédia anunciada, ela diz respeito a isso. Nós vimos que o governo estadual, admitiu, pelo menos implicitamente, que não vinha conduzindo a questão da forma correta. E como foi isso? Como foi que se descobriu isso? Olha, se descobriu isso quando o governo do Estado, ele parece que estava torcendo para que a justiça, e há quem diga que teve, não acredito, até porque não tenho por que duvidar que não tenha sido a iniciativa do próprio Ministério Público acatada pela Justiça, a decretação, mas o governo estadual estava só esperando. Na hora que a Justiça determinou em sede liminar o tal do lockdown, ele já foi imediatamente dizendo que ia cumprir, ia fazer tudo para cumprir o lockdown. Então, é uma assunção indireta de que os mecanismos que vinham adotando até então não estavam surtindo os efeitos necessários, os efeitos ideais. É duvidosa a questão do lockdown, como bem colocou o Sérgio Muniz, nós estamos vendo diversos outros estados aí que não, em situações bem mais graves, mas não chegaram a essa situação, essa medida extrema. E eu acho interessante que as autoridades da saúde do Maranhão, diante de uma situação dessa, elas fazem, não, nós somos, como se diz, vanguardistas, nós estamos na vanguarda ao decretarmos, ao aplicarmos esse lockdown. Então, é uma forma inteligente de dizer o seguinte, olha, agora vamos fazer assim porque da forma que estávamos fazendo, não estava sendo a mais correta. Mas é uma forma de se sair por cima numa situação dessa. Então, com a Covid se espalhando pelo interior do estado, temo que dias piores ainda virão. Eu gostaria também de recordar o texto que eu fiz nessa semana, discutindo essa questão, e onde eu digo que uma das causas, uma das coisas que fez com que este fracasso fosse registrado é a questão da ausência de transparência. Como dito já anteriormente, uma autoridade, principalmente numa situação dessa, uma situação dessa de tamanha gravidade, não pode dar informações desencontradas. Então, veja só, embora haja quem defenda, mas isso é na contramão do mundo inteiro, de todos os protocolos mundiais, a questão do enfrentamento do vírus pela imunização. Todo mundo se contamina, quem tiver de morrer, morre, e os que ficarem já ficarão imunizados. Não é data vênia, desculpem,
a razão de ser do Estado é proteger a vida. Sempre que possível, a vida é a prioridade. Você faz tudo depois, você discute tudo depois. Ainda mais quando não se está numa situação de guerra. Numa situação de paz, em que o inimigo é comum, que é a questão da pandemia, então a prioridade número 1 é a questão da vida. Então, todos os esforços do governo têm que ser para preservar a vida humana. E nós já perdemos nessa pandemia muito mais gente. Eu não sei se vocês se recordam, lá atrás, há cerca de uns 15 dias, o governo da Itália e o governo da Espanha, o governo dos Estados Unidos, recomendaram que os seus cidadãos deixassem o Brasil. Por quê? Porque eles já estavam sabendo que a coisa para cá iria agravar demais. Tá certo? O outro dia, o Donald Trump disse que vai proibir os voos do Brasil. E olha que lá nos Estados Unidos eles já passam de 1.070.000 mortos. Nós temos 1/10 dos mortos americanos. Então, devem ter informações que nós não temos de que é possível que as coisas ainda se agravem mais. Mas, como diz, devemos acreditar que dias melhores virão. Eu estou otimista com a nossa curva de tratamento, já são 43 mil, ou seja, nós estamos quase com o mesmo número de metade do número que nós temos infectados, quase metade nós já curamos. Então, são coisas positivas. E também pelo que esses novos protocolos de que podemos adotar a questão da cloroquina, a questão de outros medicamentos, e é torcer que daqui a pouco as coisas comecem a melhorar. Tem gente que está assistindo no YouTube também, fazendo comentários. Eu quero dar um alô para todos os nossos amigos que estão vendo nossa live no YouTube, em diversos estados da federação. E também para todos vocês, o Thales aqui, o Antônio, o Sérgio Muniz e diversos outros colegas. Se alguém mais quiser dar alguma contribuição, aparecer para olharmos a cara e dizer o que é que acha, será bem-vindo. Essa live ela é interativa, só quem participou foi Sérgio Muniz e está à espera de outras pessoas que desejem participar. Tá certo, meus amigos? David Moura quer entrar? David, entra aqui, David. Convidar aqui David Moura. Adesso, Sérgio, ele apanha por coisa. Ele entrou e depois saiu. Ele se perdeu, não soube participar. E o outro aqui também está apanhando. O David Moura. Tá certo? Mas quem quiser também participar, essa live ela é interativa e está à disposição. Eu quero ouvir o que os amigos têm a dizer sobre a questão. Deixa eu ver se a Adesso está aqui. Deixa eu convidar a Adesso. A Adesso não está conseguindo entrar. Acabei de convidá-lo. E ele não está conseguindo entrar. Eu vou aguardar aqui um pouco. O David, se não atrasar muito, a live vai acabar. Tá? O caso do Paraguai, que tem um colega aqui falando, eu passo o dia aqui acompanhando esses casos
esses casos da evolução da doença. Então, a gente está... Vou convidar aqui, David Moura já está no ponto. Bem-vindo, David Moura. Prazer. Boa noite, Abdon. Boa noite a todos. Boa noite, amigo. Pois não. Então, primeiro, parabenizar pela iniciativa da live, Abdon, porque eu, desde algumas semanas, você começou com essa segunda opinião, né? Aí, segunda-feira à noite, eu achei bacana a iniciativa, mas eu vinha lhe perguntando, vamos fazer uma análise do cenário nacional e do cenário estadual. Eu, apesar de ter vindo residir aqui no Piauí desde o meio do ano passado, mas tenho parentes, tenho negócio no Maranhão e a gente se preocupa muito. Essa semana mesmo eu tive meu irmão aí numa situação de aparente caso, mas fez o atendimento e foi descartado. Mas só a possibilidade já gera uma aflição na família como um todo, porque a gente sabe da falta já de vagas, né, que é narrada pelos amigos também, no sistema até privado mesmo também já está complicado, atendimento na rede particular, mesmo para quem tem um plano de saúde ou possa pagar, né? Pois é, o outro dia, aliás, dizem que essa situação do lockdown foi decretado para atender também Aliás, o juiz se fundamentou nisso, né? De que a rede privada já estava alegando incapacidade de atendimento e a pública já estava em via de estrangulamento. Então, São Luís virou uma cidade proibida por conta dessa situação. Eu vi que, inclusive, circulou em um ofício, né, no hospital particular, indicando que a medida correta seria o lockdown, né? E aí eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Acabaram fazendo o lockdown para atender e talvez Sua Excelência não quisesse enfrentar os desgastes sozinho. Aqui a segunda opinião é o seguinte, o Estado tem a opinião dele, as autoridades dizem o que quer, tem seus meios de comunicação. E aqui nós estamos no assunto, discutindo com outras pessoas que não são autoridades, mas que como cidadão também tem sua opinião. Então nós somos a segunda opinião. Talvez eles saibam mais coisas do que a gente, mas isso não desmerece a nossa opinião. Olha, Abdon, eu inclusive até comentei em casa aqui com alguns amigos através das redes sociais, porque há uns 15 dias atrás eu estava já bem estressado, porque o noticiário em geral, se você passar o dia todo com a cara enfiada na internet, jornais e os programas de transmissão jornalística, que usam muito, especialmente o YouTube hoje, você vê 80%, 90% das notícias negativas, né? E isso, num confinamento, acaba influenciando psicologicamente. Tem dia que você satura realmente, né? Então, eu comecei a buscar informações positivas, o que tem sido feito por aí que possa realmente trazer um alento, uma esperança, uma orientação. O que é que eu vejo? Eu vejo que o noticiário e até o próprio governo, a nível nacional especialmente, ele foca na tragédia, né? Infelizmente, eu estou vendo você destacar aí o número e o percentual de recuperados em relação aos casos de infecção e a curva realmente está melhorando. Talvez a gente possa atribuir a isso a questão da mudança no protocolo, né? Hoje mesmo eu estava aguardando para entrar numa farmácia e vi uma propaganda do governo do estado do Piauí, bem na porta da farmácia, um banner, né? E que dizia que com determinados sintomas, que já são bastante conhecidos, febre alta, tosse seca, não sei o quê, você não deveria procurar um hospital, né? A não ser que você tivesse com a falta de ar significativa. Hoje a gente viu que já houve uma mudança de protocolo. Eu vi também uma circular do Conselho Regional de Medicina, atendendo uma orientação do Conselho Federal, de que o tratamento deva já no início, ou seja, pegar na fase de reprodução do vírus, né, de replicação, você já entrar aí com esses medicamentos, a hidroxicloroquina, a azitromicina, para não deixar o paciente evoluir para o estado inflamatório que decorre a fase 3, que é a mais complicada, né? Porque aí é onde você carrega o sistema de saúde e tem o risco do óbito, né? Então, eu estou isolado aqui desde o dia 20 de março. Eu sou obediente. O governo diz assim, vai ter
Então eu me mudei aqui, estou trabalhando aqui no meu escritório de casa, mas o que eu tenho ouvido dizer é que já começa a faltar essa medicação. As pessoas estão comprando já a hidrocloroquina, o zinco, e já guardando em casa para a Isso. eventualidade de acontecer alguma coisa, de passar a sentir o sintoma, eles já estarem lá medicados. Então, já ouvi este comentário de que já começa a faltar no mercado local esse medicamento. Só Sim. tinha, parece que numa ou noutra farmácia de manipulação, e estava mas já nessa situação. E Bom, temos diversas pessoas se tratando em casa. Essa é a realidade. a gente tem notícia. Então, assim, o que é que eu acho? Talvez essa mudança na curva para o caso de recuperados, ou seja, uma melhora no número de recuperados, seja já em decorrência dessa mudança de protocolo, ou seja, de atender já no início, preocupar-se em atender e entrar com a medicação no início. Só que, é como eu estava te falando, a propaganda do governo, que estava lá na porta da farmácia, ela já está anacrônica, porque se mudou o protocolo de atendimento e você continua orientando, porque a propaganda está lá, continua orientando erroneamente a população. Uhum. Então, eu acredito que os governos, de modo geral, deveriam investir em informação. Não, Né? veja só, foi Isso isso, David, que no dia 20 de março eu sugeri, eu dei essa sugestão, eu escrevi um texto dizendo o seguinte: olha, transparência e informação. Porque as pessoas se recusam a cumprir uma coisa que para ela não está clara. Principalmente quando você vê o seguinte: se você. As pessoas estão correndo risco de vida, mas tem 6 centinhos ali para ti na caixa. Hoje, um dos grandes focos, as pessoas estão todo mundo indo para a coisa. Então, há uma preocupação também de como o governo vai administrar essa questão do lockdown. O Yuri Almeida estava aqui comentando, dizendo que o governo não está preparado para cumprir esse lockdown, e ele, inclusive, escreveu um artigo ainda há pouco, dizendo que o decreto do governo estadual é muito capenga, porque não aborda todas as questões. Então, eu até gostaria de saber como você viu essa questão do decreto do lockdown. Abidon, eu até acho o seguinte, eu acho que não seria necessária a decretação, porque, na verdade, o governo estabeleceu normas no primeiro decreto em que regulava o que seriam serviços essenciais e que todos os demais deveriam ser suspensa a atividade. Eu acredito que possa, pelo que eu vejo, não tenho contato direto com o pessoal de Imperatriz, minha família está lá em São Domingos do Maranhão, e em São Luís também, e os demais amigos. O que aconteceu foi o seguinte, eu tinha notícia aqui, disse, olha, lá no Coatrac, isso há mais de 30 dias atrás, lá no Coatrac, não está tendo nada, porque lá o comércio está aberto e o povo está todo na rua. Aí você vê o pessoal de outro bairro fazendo comentário. Aí, semana passada, eu recebi um vídeo aqui do Instagram, a Rua Grande parecia um formigueiro. Entendeu? Eu acho que, inclusive, esse vídeo e a repercussão que ele teve até em outros estados, que eu recebi de gente lá de Goiânia, me repassando esse vídeo da Rua Grande. Aí, na sequência, houve essa decretação, obviamente, por uma ação proposta um pouco anteriormente, né, apesar de ter sido liminar, mas com certeza não foi no mesmo dia. Então, o que eu acho? A decretação via decisão judicial não seria necessária se o governo tivesse, além de ter decretado a restrição de determinados serviços, a grande maioria, obviamente, tivesse feito a fiscalização. E também, não sei qual foi a articulação do governo junto ao município, que certamente tem um aparelho administrativo que pode e deve auxiliar muito na fiscalização. Tem um aparato aí, com certeza, da própria vigilância sanitária, guarda municipal e tudo, para auxiliar o governo. Né? Eu acho também que passa primeiro essa questão pela questão da educação, né? Porque todo mundo, o bem prioritário que as pessoas têm é a vida. Sim. Eu acho que as pessoas não estão convencidas, talvez pelas informações desencontradas, que se trata de uma questão de vida ou de morte. Que, de fato, esse vírus, ele, de fato, mata. E mata rápido, né? Por exemplo, essa minha amiga, ela sentiu os sintomas. Aliás, quando ela foi dar conta dos sintomas, já foi no domingo, e na quinta-feira já estavam levando para enterrar. Então, é uma coisa muito rápida. Então, a população talvez não tenha tido ainda o discernimento da gravidade. E eu me recordo de ter dado esse conselho para os governantes estaduais. Olha, invistam em
em educação, invistam em campanha de esclarecimento, porque senão não vai dar certo. É o que eu vejo acontecer também com esse lockdown. Daqui a pouco as pessoas vão... Olha, Bidon, inclusive esse final de semana eu vi uma matéria da BBC em que o jornalista fala do fenômeno da pneumonia silenciosa, que acredito que sejam casos parecidos com esse da sua amiga aí que você perdeu, porque a gente vê em algumas matérias de alguns médicos explicando o seguinte: a fase de replicação do vírus, que vai do 1º ao 6º dia até o 7º, às vezes, ela é uma fase que você pode ter, e a sintomatologia ela varia muito conforme a resposta imunológica de cada um. Então, você pode ter apenas a tosse, ou apenas a febre, a coriza e tal, o espirro, mas, às vezes, as pessoas não sentem que estão com falta de ar, por uma característica prévia do seu sistema respiratório. Então, o que é que está acontecendo? Hoje, já está começando a se divulgar mais essa informação, porque existem estudos mundo afora, que a pessoa, às vezes, chega no hospital achando que está tudo bem, foi resolver outra coisa, e o médico vê pela saturação do oxigênio, lá quando coloca o dedinho no oxímetro, está já num patamar de inflamação bastante alterada. Aí vai, faz a tomografia, vê que tem vidro fosco, quer levar a pessoa para a UTI para receber uma suplementação de oxigênio, ou até mesmo o catéter e tudo mais, e a pessoa se zanga. Tem médico relatando que o cara fica zangado. O cara está no celular querendo resolver outra coisa e não acredita no que o médico está indicando com os exames que estão sendo realizados. Por quê? Por conta da falta de informação. Você vê o seguinte, eu não canso de contar esse exemplo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia erradicou. Pô, a Nova Zelândia tem uma população um pouco menor do que a nossa. Zeraram, na verdade, a transmissão comunitária, né? Eu vi lá é a primeira-ministra, se não me engano, né? Então eles zeraram a transmissão comunitária. Eles ainda possuem 191 casos. Isso. 191 casos, mas para coisa está sob controle. Tanto é que já estão voltando às atividades. Olha, e aqui a gente ainda não sabe ainda quando é que vai acabar, né? Na questão que eu te falo aqui da informação, que o foco tem que estar em instruir, trazer a informação correta sobre a gravidade das coisas, mas também difundir as boas práticas. Eu estou com mais de 2 semanas, lá no Amazonas a situação é crítica, mas teve um trabalho lá que repercutiu bastante, e eu achei interessante que ninguém está fazendo isso a nível nacional, a divulgação disso. Os fisioterapeutas de uma rede particular, lá do Amazonas, tinha uma garota chamada Vanessa, que estava com uma situação muito... Ela reagiu muito mal à intubação, e os caras tinham a ideia de fazer uma gaiolinha lá com cano PVC, coberto com plástico de vinil, e um aspirador com filtro EPA, né? EPA, porque eles queriam fazer uma oxigenação com ela sem que houvesse a intubação. E deu certo, e segundo o relato da própria rede, e as notícias que foram veiculadas, é que diminuiu o tempo de internação das demais pessoas que usavam esse sistema de 15 para 5 dias. E eles não tiveram mais óbito. Porque a intubação é uma coisa assim, muito invasiva, né? E pelo que eu entendi, na verdade, é para proteger a equipe de profissionais, porque com a tosse a pessoa espelha os aerossóis, os perdigotos. Então, a intubação, de certa forma, acaba aumentando a proteção. Foi o que eu entendi das matérias. Não sou da área médica, mas segundo o que foi feito lá, e eles não patentearam, liberaram para qualquer governo que quiser fazer essa estrutura para melhorar a condição do paciente e o tempo de internação. E se isso realmente ocorrer, você diminui o uso de UTI. Melhora muito a situação do sistema para trabalhar com isso. Né? Eu acho que a questão toda é você fazer a coisa certa no momento certo. Nossa live está acabando, eu quero agradecer a participação de todos e obrigado aos que resolveram participar da live interativa. Era para todos que quisessem entrar, dar uma opinião, mas muita gente ficou tímido. Tem aqui o Jobert Abreu dizendo que a Argentina não registra novos casos há uma semana. Então, Paraguai também. Paraguai também, né? Então, nós que somos o patinho feio da América Latina. Então, meus amigos, muito obrigado. Nos encontraremos novamente aqui na próxima segunda-feira com o nosso Segunda Opinião. Vamos definir um tema. Quem quiser dar sugestão, podem dar. E, se for o caso, faremos outra live interativa. Aguardo todos vocês e até a próxima semana. Até mais. Até mais, David.